O ex-presidente Jair Bolsonaro disse numa entrevista à TV Record que não tinha participação em um suposto monitoramento de campanha pela ABIN e que atribuiu ao general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, decisões referentes ao trabalho de inteligência. O que ele traz ali num primeiro momento? Ele fala o seguinte: em dado momento da reunião ministerial de 2022, Heleno falou que ia seguir os dois lados, se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. O Luiz Felipe Dávila, como é que você vê agora essa fala de Jair Bolsonaro tentando se descolar dessa situação? Bom, ele se descola de todas as situações, até dos filhos. Quando ele falou, se meus filhos fizeram alguma coisa errada, eles têm que pagar a conta por eles que fizeram de errado. Assim, o Bolsonaro deixa muito claro que, no sentido, ele lava as mãos e diz, a responsabilidade é de quem fez as coisas, né? Então, ele deixou muito claro isso. Então, isso é mais uma vez Bolsonaro sendo Bolsonaro, atribuir a responsabilidade de cada um. E nunca como o chefe do executivo que deveria ter a responsabilidade por tudo que acontece nos seus ministérios. E você, Alan Gani, como é que analisa? Olha, eu vejo que o Bolsonaro ele tem até uma certa ingenuidade, então eu até acho que ele esteja falando a verdade. Veja, toda aquela intenção que houve ali de ruptura ou de questionamento das eleições, das urnas ou de um golpe militar, aquela reunião que a gente viu gravada, né? E o pessoal ali debatendo abertamente. Então eu vejo até uma certa ingenuidade da parte dele, né? Então acho que sim, ele nesse caso ele está falando a verdade, a responsabilidade do Heleno. Ele não é responsável por tudo que acontece no governo, nem dá, seria humanamente impossível. Agora, que se investigue se houve ou não um mau uso da ABIN para monitorar políticos. Fala, Segré. Parece uma questão assim institucional também. O presidente Bolsonaro, ele disse, eu confio, acredito na palavra dele, que ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo nesse ponto, da mesma forma que o presidente Lula não sabia que tinha roubado 0,6% do PIB também na presidência dele. Deve ser um problema de quem ocupa a presidência, que não sabe o que está acontecendo embaixo. E você, Fábio Piperno, como avalia? Porque Jair Bolsonaro traz assim também, numa outra fala. Eu raramente usava as inteligências que nós temos, das Forças Armadas, a própria ABIN, a Polícia Federal. Não vejo nada demais naquilo. O Heleno queria se estender sobre o assunto, eu falei que não era o caso de ficar entrando em detalhes. Vai fazer uma operação, faça. A ABIN tem esse poder de fazer operações e preservar as pessoas até, mencionou em outro trecho o ex-presidente. Pois é, na famosa reunião de 2020, Sérgio Moro até falava de outra coisa, né? Da interferência do presidente da República na Polícia Federal. Mas, então, dando esse salto de 2 anos no tempo, esse é o momento em que começam as traições, né? Ninguém vai querer assumir tudo. Seria muito mais tranquilo, acho que para o grupo todo, para a quadrilha envolvida, e se o presidente falasse, olha, não sei, né, de quem foi a responsabilidade, não sei se houve, e até onde eu sei não houve isso. Mas, agora, então ele lava as mãos, Heleno, você que se vire. E aí, certamente, os investigadores, que também são pessoas experientes e tal, eles sabem que esse é o momento em que você começa a confrontar versões, um vai começar a acusar o outro. Como eu disse há pouco, você pegar o Braga Neto e o Freire Gomes, colocar um de frente para o outro e falar, bom, e aí? Você xingou ele, e você que foi xingado, você de fato traiu, errou? Como é que foi essa história? Então é isso que eu quero ver. O que foi, Segré? Estou um pouco desconforme com a fala do Piperno, porque ele atribui a um eventual delito uma formação de quadrilha. Como você define a quadrilha que roubou durante tanto tempo? Porque até agora, essas são investigações. Não tem uma denúncia, não tem uma sentença, então não pode ter uma conformação de quadrilha. Não, é uma quadrilha, é uma quadrilha golpista. Mas é uma investigação que trata também da possibilidade de formação. Veja, eu não estou dizendo que eles já tenham que ser condenados. O que eu estou dizendo é que, com as imagens que a gente viu e com os outros depoimentos que vazaram, e mesmo só com as imagens são imagens de réus confessos. Não em relação, por exemplo, vamos lá, algum crime tipificado, mas
ao planejamento de um golpe. Então, é uma milícia golpista. Eu quero até aproveitar que vocês entraram nesse tema, né? Porque depois que a operação da Polícia Federal atingiu o entorno de Jair Bolsonaro, isso gerou uma grande dúvida, né? Será que ela vai esbarrar diretamente no ex-presidente? Será que ele pode ser processado e condenado? E caso isso aconteça, dentro dos crimes que a investigação traz, como ficaria a situação de Bolsonaro? Porque ele entraria, né? Caso ele seja processado e condenado, os crimes seriam a tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a associação criminosa. E por isso a gente usou o termo aqui também, formação de quadrilha, que foi apresentada pelos nossos colegas aqui do 3 em 1. Neste caso, as condenações de Bolsonaro poderiam superar, ou a inelegibilidade dele poderia superar mais os 23 anos. Então, juntando já a condenação que ele teve, Bolsonaro poderia ficar inelegível por mais de 30 anos, caso seja processado e condenado, pessoal. E isso, claro, vai depender das investigações, dos próximos passos que a gente vai acompanhar. Mas como é que vocês avaliam essa situação de Bolsonaro hoje, depois dessa operação que se aproximou tanto dele, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, eu acho que está muito longe de ser processado e condenado por uma intenção de que houve lá mesmo que tenha minuto do golpe, isso não se tornou um fato. Aliás, mais uma vez eu ressalto aqui a importância das instituições. Eu conversei recentemente com o grande jurista Ives Gandra Martins, aliás, hoje é aniversário dele, então parabéns ao Ives Gandra hoje, faz 89 anos, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele foi professor de 90% dos generais que estão no poder hoje. E disse, eles são todos constitucionalistas, defensores da democracia. E cada vez mais esses eventos demonstram que entre a intenção de aloprados e a realidade existe um grande fosso. E esse fosso chama-se as instituições, principalmente as Forças Armadas, que sempre demonstrou absoluta lealdade à Constituição e à democracia. E Bolsonaro sabia disso desde o início. Por isso que nas reuniões, como a gente viu na maioria dos depoimentos, ele tenta se esquivar do tema, porque ele sabe que não vai contar com o apoio das Forças Armadas. E, no fundo, mostra claramente esta força institucional das nossas Forças Armadas na defesa da democracia. Então tem um grande problema entre o golpismo, o sonho de um golpismo e a realidade. Existia uma grande pedra no caminho. Essa pedra eram as Forças Armadas defensoras da Constituição e da lealdade. E não é por causa do escorregão de alguns membros que isso poderia acontecer. Então isso mostra que desde o início não tinha a menor chance de um golpe de Estado ser dado no Brasil. Interessante essa análise que você traz, né, inclusive com informações aí do ex-ministro Ives Gandra. Eu quero saber de você, Piperno, como é que você avalia os próximos passos e, inclusive, as possibilidades que atinjam, né, possibilidades que possam, foi ridículo, mas as possibilidades que atinjam ou não Jair Bolsonaro? Vou te dar duas respostas para isso, em cima até do que o Dávila falou. Hoje, acho que foi o jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, um deles. O Estadão, uma matéria assinada pelo repórter, ótimo repórter Marcelo Godoy, mostrando que, de fato, o alto comando das Forças Armadas rejeitou essa possibilidade tão trágica, né? E dos seus 16 integrantes, 11 teriam se posicionado contra. Mas veja, o preocupante é que 1/3 deles não se posicionou contra. Isso é um fato muito grave. Mas, felizmente, a maioria, então, não deu apoio a essa aventura. Agora, veja, é difícil imaginar qualquer papel mais ativo para o presidente Bolsonaro no curto prazo. E aí, Evandro, vem a minha questão em relação aos seus aliados. Até agora, por exemplo, a gente não viu um pio dos governadores dos 3 maiores estados. Tarcísio, Zema e Cláudio Castro estão absolutamente silenciosos em relação a isso. O mesmo se aplica ao prefeito Ricardo Nunes. Então, a minha dúvida, por exemplo, os governadores vão ter que se resolver em 2026. Né? Até lá, enfim, muita coisa, né, já passou por debaixo dessas pontes todas. Mas, no caso do prefeito Ricardo Nunes, e aí, o prefeito vai aceitar no seu palanque alguém que claramente chegou
a iniciar o planejamento de uma aventura golpista? Bom, o Piperno está trazendo também já uma análise do sentido político, né, e das consequências que isso possa acontecer, não só para Jair Bolsonaro, mas para aqueles que também recebam o seu apoio. Como é que você analisa, hein, Gustavo Segré? Porque o Luiz Felipe Dávila trouxe aqui, a partir da análise dele, que acha muito difícil que Bolsonaro seja processado e condenado nestes crimes que eu mencionei que as investigações tratam. E você, o que acha? Eu pego um pouquinho do que Dávila disse, um pouquinho do que Piperno disse, um pouquinho do que eu penso. Porque, de novo, se isso tivesse acontecido com uma tentativa de golpe de Estado, no momento, a partir da matéria do Marcelo Godoy, não existia a possibilidade efetiva de ter um golpe de Estado em função de que a grande maioria dos militares foi contra. Até aí, tudo bem? Piperno. A maioria deles foi contra. Ok, perfeito. Do alto comando, certo. Maravilhoso. Não tendo essa situação, essa ideia maluca, a justiça deverá identificar da onde surge essa ideia, terminou. Não tinha mais. Se exterminou. Não, mas terminou. Aí aparece um mando de vândalos quebrando tudo. E aí retoma de novo. Porque se não tivesse, e eu insisto de novo, porque se não tivesse acontecido dia 8 de janeiro, tudo isso não teria nenhum sentido, porque esse planejamento, conforme mencionou tantas vezes Alangani, não teria evolucionado mais do que uma ideia maluca. Então, teria sido da mesma maneira que outras tantas, muito provavelmente, tentativas de um monte de coisas erradas que não foram para adiante. Continuo sem entender o vínculo, não consigo. Tomara a justiça em algum momento consiga mostrar esse vínculo se existe. Mas indo nessa tua observação sobre a eventual processo, sentença e inexigibilidade, vai depender muito de quem seja o julgador. Porque se fosse na primeira instância, porque Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e aí deveria ir, teria a primeira instância, teria a segunda instância, teria STJ e teria STF. Até lá, passaria, se a justiça não tiver aquela rapidez que não acostuma ter, mas que muitas vezes, quando os investigados são da direita, essa celeridade se mostra muito prática, deveria ter muitos anos até isso acontecer. E se fosse no STF, aí muito provavelmente sentirá muita saudade de Lewandowski, que interpretou uma situação em que a pessoa saía do governo, mas não perdia os seus direitos eleitorais, que foi o que aconteceu com a Dilma. Então é muito subjetivo. O que não deveria acontecer. A justiça é uma, mas a subjetividade de quem julga muitas vezes tira essa objetividade do meio. Fala, Gani. Você sabe que o que o Segré trouxe? Perfeito, Segré. Imagina só, o Ben Shapiro, intelectual norte-americano, ele fazendo críticas à Suprema Corte norte-americana, ele diz o seguinte: a Constituição virou um poeminha e os poetas interpretam do jeito que eles querem, né? Então, trazendo, imagine aqui, para a realidade do Brasil. Então, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, houve ali o crime de responsabilidade fiscal, a tal das pedaladas, bancos estatais financiando diretamente o governo, e era, claro, o processo de impeachment, processo conduzido pelo Congresso Nacional, né, e depois com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Ela foi condenada e a Constituição é muito clara, né? Uma vez que ela sofre o processo de impeachment, ela deveria perder os direitos políticos. Mas por alguma razão que ninguém entende, até o Piperno concorda com isso, houve uma preservação dos seus direitos políticos. E aí, no caso do Jair Bolsonaro, que ainda, né, ele está no plano ali do planejamento, ele está no plano da intenção, da cogitação, já se fala em perda de 30 anos aí dos seus direitos políticos. Então, eu acho que isso mostra um pouco esse desequilíbrio da nossa democracia, né? Como que ela pesa para um lado, pesa para o outro, e democracia significa igualdade perante as leis, e o que a gente não verifica no mundo de hoje no Brasil, Piperno. Bom, independentemente do que vai acontecer, veja, ele já tem uma condenação, né, até 2030. Sim. E ele já responde a outros processos da Justiça Eleitoral. Sim. Então, veja, diante de tudo que o país está assistindo, e aí não são elucubrações, são fatos, são imagens, diante de tudo isso, fica muito difícil imaginar
que só considerando aquilo que já gerou processo e vai produzir julgamentos em breve. Fica muito difícil imaginar que algum tribunal seja, digamos, mais amistoso com ele. E outra coisa, eu não tenho a menor dúvida também que todo esse turbilhão de revelações, isso vai também impactar, isso vai até acabar certamente endurecendo mais o rigor do STF com aquele monte lá que está na fila para ser julgado por causa do 8 de janeiro. Teremos, sem dúvida nenhuma, efeitos colaterais, eu não tenho a menor dúvida. Agora, esses efeitos colaterais não significa que a justiça esteja agindo de uma maneira coerente e, para ser redundante aqui, justa. Né? Porque pode ser que essa interpretação, eu concordo contigo, Piperno, ela aconteça, mas não necessariamente essa interpretação ela seja justa, porque para ela ser justa, você está ligando essa reunião, a minuta, ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, como se eles tivessem recebido uma ordem, como já pontuou aqui o Segré. Outra coisa, não há uma individualização de condutas daquelas pessoas, né? Só agora que veio a ter uma individualização de condutas daquelas pessoas do dia 8 de janeiro. Fala, Dávila. Não, o que me chama a atenção é que nós não estamos fazendo nada para fortalecer as instituições. Nós estamos, de novo, indo nessa história de acusar um ou outro, Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá. O problema é o seguinte: se o Estado brasileiro não resolver as questões fundamentais, acabar com a impunidade na justiça, ter um plano nacional de segurança pública, atacar os reais problemas, a única coisa que você fizer, mesmo afastando o Bolsonaro por quanto tempo você quiser do jogo político, o bolsonarismo vai continuar a existir, a polarização política vai continuar e a chance, Evandro, é de termos cada vez mais radicalização. Está aí El Salvador, está aí Equador, está em outros países para mostrar o que está acontecendo no mundo e também está acontecendo na Europa. Ou nós resolvemos, ou a democracia resolve, pelos meios democráticos e pelas instituições democráticas, os problemas prementes da sociedade, ou nós vamos continuar escalando esse radicalismo político e vai acabar de um jeito trágico. Então, vamos resolver os reais problemas. Não é com o voluntarismo da justiça que nós vamos fortalecer a democracia. Não é com o regime de exceção que nós vamos fortalecer a crença no Estado democrático de direito e recuperar a confiança nas leis e nas instituições. Então, a gente está jogando o jogo errado. Qual é o jogo para fortalecer as instituições? Qual é o jogo para restabelecer a confiança do cidadão na democracia no Estado? Esse jogo a gente não está jogando. E, portanto, nós estamos colocando mais lenha na fogueira, no radicalismo, na polarização política. E isso pode ter consequências gravíssimas para o país e para a democracia. Você acha que é só 5h25 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco espera vocês. Até já. Fábio Piperno, você acha que esse jogo não está sendo jogado, como menciona aqui Luiz Felipe Dávila? Eu acho que são duas coisas muito importantes em relação a isso que o Dávila falou. Primeiro que, assim, a polarização obviamente existe e ela, para mim, até outro dia tive uma conversa de corredor com o Dávila sobre isso. Eu acho que até chegou atrasada aqui no Brasil e eu acho que ela vai se acentuar. Não vejo como, em lugar nenhum do mundo, isso vai ser de alguma forma amenizado. E aí, portanto, a gente tem que cada vez mais produzir e construir instituições fortes. Agora, um processo como esse, e eu repito, ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso, é óbvio que há uma série de dúvidas. Agora, independentemente disso, o que a gente está assistindo agora não pode ser jogado para debaixo do tapete, porque a gente tem um ator político muito importante envolvido. Eu acho que a justiça tem que se fortalecer ao mesmo tempo em que essas investigações elas têm que ir até o fim. E vejam, a gente está falando de contestações, injustas contestações à justiça em muitos momentos e que também acontecem em outra esfera. Essa semana, por exemplo, tem uma grande revista aí que ela publica a questão do maior litígio comercial que acontece aqui no Brasil. Duas grandes marcas com presença internacional disputando uma fábrica de celulose num processo de quase 20 bilhões de reais e eles conseguiram, inclusive, invalidar o resultado da
arbitragem que tinha sido acordada pelas duas. Envolveram o STF, envolveram todas as instâncias da justiça, passaram por cima de tudo isso e é como se a justiça não existisse. E isso dá um péssimo sinal quando a gente fala de segurança jurídica. Gani se manifestou aqui, que foi? Em relação a 2 pontos aí que o Piperno trouxe. É claro que não tem que ser colocado para debaixo do tapete, mas tem que ter uma interpretação justa da lei. Também não pode ter essa interpretação expansiva da lei, como está ocorrendo em alguns momentos, né? Onde já há uma narrativa de que houve um golpe de Estado e a gente ainda está ali no plano da cogitação. Volto a repetir, na reunião que participa o Jair Bolsonaro, em nenhum momento ele fala de uso das Forças Armadas. Pelo contrário, ele faz até uma repreensão ali a um dos integrantes, né, que cogita algo nesse sentido, e ele fala, não, quero usar aqui meus ministros para falar do sistema eleitoral, etc. e tal. Então, uma revisa, uma minuta que falava, por exemplo, tudo bem, mas que a fazer gente ainda está no plano da cogitação. Como vamos remover o ministro do STF. Por mais que seja moralmente condenável isso que você está falando, mas tem que ter uma interpretação dentro da lei. Segundo ponto. A polarização que trouxe o Piperno. Geralmente a polarização ela tem essa conotação negativa aqui no Brasil. Mas eu acho que a polarização ela é boa, porque a esquerda não tinha adversário antes, né? Não tinha direita para poder debater. Então agora tem direita. O que é ruim, Evandro? Ruim é quando não há um debate racional. Então você ouve um argumento, eu ouço, por exemplo, um argumento do Piperno e falo, o Piperno é de esquerda, nem vou dar bola no que ele está falando. Mete o louco. Isso é ruim, né? Eu falo, não, peraí, eu tenho que respeitar, tenho que ouvir o que ele está falando. Tem coisa que o Piperno fala aqui que eu falo, puxa, tem muito sentido e a recíproca é verdadeira também. Eu tendo posições mais à direita, o Piperno vai ouvir. Agora, quando se torna completamente irracional só porque um é de esquerda ou outro é de direita, isso é ruim. Agora, a polarização é bom, que tem esquerda e direita debatendo. Quero olhar um pouquinho também. Quer acrescentar algo, Piperno? Você só antes da... Só para arrematar também, e obrigado pela possibilidade de fazer. Eu acho que você fecha essa polarização no âmbito da agressão, quando você corta argumentos de que outro possa reclamar. Por exemplo, foi muito divulgado a questão da urna eletrônica. Urna eletrônica, alguns dizem que foi fraude, outros não foi fraude. Se você corta a possibilidade de fazer uma auditoria através de um voto impresso, você tira o argumento de aqueles que afirmam que tem fraude na urna. Então, me parece que o objetivo deveria ir aí. Isso que menciona Dávila de fortalecer as instituições, teria que ser dando mais transparência, dando mais garantias, para que ninguém possa ter argumentos suficientes para demonstrar que a sua verdade é a única que vale. E, de alguma maneira, Piperno, tem essa questão, não para passar debaixo do pano, mas imaginemos em 2026, vem algum juiz e fala, não, o CEP estava errado, o Bolsonaro é inocente, ou não. Não. Porque não foi isso que falou. O Bolsonaro não tem nenhum problema com a justiça, desconsideramos todos os processos, tem que começar tudo de novo. Com certeza, a esquerda ia ficar empolvorosa por essa determinação se isso acontecesse. Então, isso não contribui também para esse fechamento da polarização. Ela pode ficar empolvorosa, mas ela tem que cumprir o que a justiça resolveu.